Bom dia, estou passando mais uma vez aqui nessa manhã para falar um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que fica no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, e quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, André, ele estava no lago, pescando com redes. Jesus disse: Venha comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. E um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes, e Jesus chamou os dois. E no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram ter com Jesus. Meus queridos ouvintes, quero deixar uma breve meditação dessa palavra ao seu coração, ao nosso coração, né? Que o interessante dessa passagem é que Jesus, ele estava reunindo os seus discípulos. E aí ele ia passando ali na beira daquela praia. E ali estavam aqueles pescadores. Aqueles homens que passam a noite pescando para no outro dia sustentar sua família. E naquela época eram muito pescadores, hoje é mais difícil. Hoje as pessoas pescam mais para se divertir, para fazer vídeo, depois solta. Mas esses não eram pescadores mesmo que trabalhavam para sobreviver da pesca. E Jesus passou ali e chamou esses homens. E esses homens imediatamente, meus queridos, minhas queridas, largaram a rede e seguiram Jesus. E o que eu achei mais interessante é que tinha dois que estavam com seu pai ali. Seu pai que criou, que cuidou, que zelou, que ensinou, mas ensinou bem ensinado. Porque na hora que Jesus chegou e chamou, eles ouviram a voz de Jesus, obedeceram e seguiram. E o que está faltando nos dias de hoje é pessoas com essas atitudes. Pessoas que querem deixar tudo e seguir Jesus. Esse jovem, a palavra de Deus diz que era jovens. No mesmo instante, eles reconheceram que quem estava chamando ele era o divino, era um santo, era o rei. Eles reconheceram que naquele instante eles estavam precisando de Jesus. É isso que Jesus quer para a minha vida, para a sua vida. Reconhecimento do seu sacrifício por amor de vós. Reconhecermos que não há outra solução, não há outro caminho para levar para a eternidade. É Jesus. E aqueles homens não contou conversa. Seguiram Jesus porque Jesus disse que não queria mais que eles fossem pescadores de peixe, mas pescadores de alma, pescadores de gente, de pessoas. E o Senhor diz que ensinar eles a buscar aquele que está perdido, aquele que está cego, enxerga, mas não enxerga. Eles iam buscar. O Senhor ia dar o ensinamento. Porque Jesus, ele primeiro, ele ensina.
para depois ele botar no campo. Jesus, ele não bota ninguém no campo para levar o evangelho genuíno de todo jeito. Primeiro ele prepara, primeiro ele renova, primeiro ele capacita, primeiro ele restaura a pessoa para poder aquela pessoa sair fazendo a vontade dele. E ele chamou esses 4 jovens para isso, para preparar. E houve uma caminhada. E cada caminhada que eles davam com Jesus, eles aprendiam. Jesus quer hoje que você tome essa decisão, que você ouça a sua voz, que você fique atento, que você sustente nas suas mãos e siga Jesus enquanto há tempo, porque a solução para nossas vidas é Jesus. Esse jovem poderia ter pensado, eu não vou deixar meu pai aqui só. Eu não sei nem quem é esse homem. Mas quando a voz de Jesus chega e chama, porque Jesus aqui não autorizou eles, não obrigou eles, não ordenou eles, Jesus chamou. E quando a voz de Jesus chegou mansa, suave, e chamou eles, eles atentaram para ouvir a voz de Jesus. E naquele mesmo instante eles seguiram Jesus. Você também é escolhido por Jesus, mas você precisa ouvir a voz de Jesus. Você precisa dar atenção para a voz de Jesus, que está todos os dias lhe convidando para seguir a Ele, para viver mais Ele, para andar com Ele. Tome a sua decisão. Faça a sua escolha. Não adianta, nos dias de hoje, nós dar um passo sem Jesus. Esses jovens não se preocuparam com o emprego, não se preocuparam com o que ia comer, não se preocuparam o que é que eles iam vestir. Eles não tiveram preocupação com nada. E Jesus não chegou prometendo eles nada. Jesus chegou dizendo para eles, me siga. E eles o seguiram. Eles não se preocuparam com nada. Eram uns homens trabalhadores, eram uns jovens trabalhadores, sabiam que tinham que trabalhar para sobreviver. Mas mesmo assim, eles seguiram Jesus. Siga Jesus. Siga enquanto há tempo. Eu espero que Jesus tenha um encontro com você.